my legs paralyzed. And then she takes over. Her presence is like a venom. It stings my skin. It flows through my veins. It burns. Bom, vocês viram o aviso na introdução. Hoje a gente vai falar de um tema que para muitos é tão sensível que torna eles incapazes de perceber que eu não tô criticando a religião deles ou sequer tentando descredibilizar os efeitos positivos que uma religião pode ter na vida de uma pessoa. Na verdade, como alguém que adora quando projetos de terror usam de simbologia religiosa para alimentar o clima horripilante deles, eu tenho que admitir que esse aqui em específico me atraiu por um motivo totalmente diferente, que no caso é o seu formato. Polished Mercury é um projeto do canal Waking Bonk, criado pelo editor e artista Joaquim, sendo uma obra ainda em desenvolvimento, mas que até o momento conta com 18 ou 19 episódios no total, dependendo, é claro, se o Joaquim aí vai publicar um episódio novo durante a produção desse vídeo aqui. Então, se esse vídeo aqui te deixar interessado no projeto, por favor, vai dar apoio ao criador original. Bom, eu acho que no geral são todos esses os avisos, então sem mais enrolação, vamos começar de uma vez. O primeiro vídeo da playlist, criada pelo próprio dono do canal, é justamente aquele em que eu coloquei na introdução, sendo apenas uma tela preta com uma foto desfocada de algumas árvores na frente de um bosque. Cenário que vai ter bastante importância mais pra frente, por sinal. A voz de fundo, por outro lado, tem uma grande importância pra gente nesse exato momento, porque nos apresenta algo bastante interessante. O texto revela um relato de uma pessoa que se vê atormentada pela presença de alguém referida muitas vezes como ela. Esse ser parece tomar conta do corpo da pessoa fazendo o relato, propositalmente a fazendo passar por um processo que é inegavelmente doloroso. Ainda assim, por mais esquisita que seja a experiência relatada nesse primeiro vídeo, ele não transmite exatamente o contexto que a gente precisa, então vamos seguir para o próximo. O segundo vídeo se chama Proditio, palavra em latim que pode ser traduzida como traição ou enganação, um tema que curiosamente parece de acordo com o texto que a gente vê na tela. Você me prometeu uma vida boa, você me prometeu riquezas. Em seguida, a gente vê uma imagem de um campo gramado que se parece muito com o papel de parede do Windows XP, e sobre ela a gente tem um poema japonês que diz: quente, do sol até o oceano, o verão traiu a primavera. It is feeding off of me. A leech that latched itself onto my back. I am its servant now. Eu não preciso nem atentar vocês ao fato de que o tema de traição tá ficando cada vez mais recorrente, principalmente nesse episódio aqui. Ainda assim, é interessante perceber que a gente tem um pouco mais de informação diante da situação da nossa personagem principal, já que ela diz com todas as letras que é uma serva da figura misteriosa que é a Tormenta. Mas quem que é essa figura? A gente já vai entender. O vídeo seguinte se chama O Anjo Mensageiro e ele é basicamente a primeira parte de outra que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Ele começa com uma tela azul e um texto sendo escrito novamente pela personagem principal. Nela, ela descreve a visita que recebeu de um anjo. Ele estava vestido de branco. Tinha sangue em seu peito como a senhora que aparecia para mim. Primeiro cheirava doce como rosas. Então o anjo apareceu e falou comigo. Has a plan for you. Visit her by the tree. You'll feel her. You'll do marvelous things. Disobey and trust her. Entrust yourself to her. Give everything to her. Offer your life to her.
Por fim, finalmente sabemos o nome da nossa personagem principal, Dolores, e conseguimos também algumas informações sobre essa entidade em questão, porque aparentemente ela possui algum tipo de santidade de fato, dado que um anjo de verdade é mandado para enviar sua mensagem. O curioso é que ela parece ser exigente demais para uma santidade comum, chegando a pedir que apenas ela seja adorada por Dolores. Mas, novamente, quem que é essa coisa? Bom, a descrição diz que ao usar um anjo para transmitir a sua mensagem, Rosa estaria zombando da Anunciação, que é o momento bíblico onde o anjo anuncia a Maria que ela vai dar luz a Cristo. Então, considerando a descrição, a gente pode considerar que o nome dessa entidade é justamente Rosa. Ainda assim, chegando no final, que particularmente é bem interessante, nele o anjo fala mais diretamente com Dolores, como se estivesse compartilhando um segredo. Na sua fala, ele se justifica dizendo que foi expulso do paraíso por causa da Senhora e que Dolores era um plano dela, sendo interrompido no último segundo antes de explicar qual era a motivação por trás daquele tormento. Com isso, a gente segue direto pro vídeo chamado de Quem é Você? E ele é esquisito. El encuentro es muy doloroso. 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 Como vocês puderam ver, ele não tem tanta narrativa, sendo mais um clamor de desespero de Dolores do que um pedaço importante da lore. Ao menos era isso que eu diria, caso não tivesse habilidade nenhuma de interpretação de texto, porque existem coisas muito importantes aqui. Começando pelo fato desse vídeo aqui parecer representar como é o momento em que a Rosa toma conta do corpo da sua serva, algo que fica mais evidente na mensagem de fundo que diz: o encontro é muito doloroso, assim como foi dito no texto lá no primeiro vídeo. O segundo detalhe interessante de se notar aqui é o fato da Dolores explicar um pouco sobre a origem de Rosa, revelando que ela foi expulsa do Jardim do Éden, o que sugere que ela existe há muito mais tempo do que poderia ser imaginado. E por último, a Rosa começa a controlar o corpo da Dolores, e a usando para transmitir suas próprias palavras. Minha hora chegou, eu irei reinar. O vídeo seguinte se chama Promessa do Milagre e ele não é nada mais do que um texto bem direto. Não fica claro quem escreveu ou quem está transmitindo a mensagem, mas diante o eclipse se posicionando no fundo a gente pode ter o seguinte: Depois que a lua der luz ao sol, o livro de Apocalipse virá por último, por aquele que está destinado a chegar em breve e que irá preparar a salvação da humanidade. Uma nuvem irá queimar e revelar um olho, um que vê e prevê tudo. Se prepare para quando a lua der a luz novamente, pela Senhora que irá recuperar o olho dos céus. Esse texto parece soar bastante confuso, mas eu acredito que essa sensação seja causada pelo fato de se tratar de uma profecia, uma premonição de que os sinais da concretização do plano de Rosa viriam a partir de eclipses. O vídeo então termina com um anjo dizendo para Dolores não acreditar nas mentiras de Rosa e que ela teria feito alguma coisa com ele. O próximo vídeo então começa com foco na fotografia das árvores próximas ao bosque. Aos poucos, uma mensagem de Dolores pode ser lida. Eu estava descalça. Eu assisti à luz. A serpente atacou, sem saber que tinha mordido. A serpente ficou de pé, maior e mais alta que eu. A serpente brilhava. Sua luz queimava meus olhos. Alguém me avisou sobre a serpente. Eu acho que ele também foi enganado pela serpente que fala. Alguém me salve dessa maldição. Porém, para qualquer um que tente, ela prepara seu destino. Assim, 3 nomes aparecem censurados na tela, assim como existem 3 árvores em destaque na foto e 3 espaços vazios no título do vídeo. Na verdade, esse vídeo todo soa como Dolores tentando se explicar para essas pessoas em busca de perdão, mas é evidente que a gente ainda não sabe qual que foi o real pecado que ela cometeu. Esse é o 7º vídeo chamado de Anjo Mensageiro 2, sendo aquela segunda parte que eu falei um tempo atrás. Aqui a gente tem novamente o anjo conversando com a Dolores e aparentemente respondendo alguma afirmação que não foi dita aqui. O anjo confirma que Dolores tinha razão, assim como a cena toda é tomada por fogo. No fundo, é possível ler a frase pela serpente em um texto invertido, o que é um detalhe bastante interessante, levando em conta que no vídeo anterior a Dolores fala que ela e mais alguém foram enganados pela serpente que fala. E tudo leva a crer que a serpente em questão seria a própria Rosa, e o outro indivíduo enganado teria sido esse anjo arrependido. Outro detalhe interessante antes de a gente seguir em frente é a descrição do vídeo que conta com código Morse. Traduzindo ele, a gente pode ler a frase "a cabeça de uma mulher deformada além do reconhecimento". Mantém essa frase em mente porque a gente vai trabalhar ao redor disso
a partir de agora. O vídeo seguinte se chama A Mulher que Interveio ou A Mulher que Interviu. Ele é um pouco mais curto e se trata de um parágrafo de um texto. Uma mulher caiu de joelhos. Rosa não gostou, mas a mulher falava a verdade. No fim, a tela é tomada por um enorme código Morse que pode ser traduzido como: Ela não implorou por perdão. Agora ela não pode respirar. Sua cabeça foi mutilada como se tivesse sido obra de uma besta selvagem. Essas mensagens realmente não possuem nenhum contexto. Pelo que parece, Rosa se enfureceu com a falta de submissão de alguém e a puniu violentamente ao arrancar sua cabeça. Uma situação possivelmente relacionada com o que a gente viu na descrição do vídeo anterior. O que por enquanto deixa dúvida se a mulher que interviu é a Dolores ou qualquer outra pessoa. De qualquer forma, na descrição a gente tem uma mensagem bastante curiosa. Vós não deveis interferir em coisas que ela nos o permitiu fazer. A sequência direta desse vídeo vem logo em seguida, finalmente trazendo alguma luz com relação às coisas que foram ditas no que a gente viu anteriormente. O vídeo se abre com uma fotografia de uma mulher ajoelhada na grama. Acima dela a gente vê o nome Veritas Sanches e abaixo da foto a gente pode ler: a alma dela foi clamada pela serpente que se levantou. Ela entrou na boca da serpente para alimentar a senhora sedenta por almas. Eu sei que passou muito rápido, mas por um breve momento a gente consegue ver uma página bastante curiosa. No topo a gente vê uma fotografia do campo gramado que já havia aparecido algumas vezes, e no texto a gente pode ler o seguinte: Corpo sem cabeça. O corpo de uma mulher foi encontrado e reportado por indivíduos. Supostamente, a mulher teria começado a espalhar avisos sobre uma senhora. Uma pequena comoção se reuniu no campo devido a supostas aparições de anjos. A cabeça da mulher teria apenas desaparecido, de acordo com testemunhas visuais. Isso aqui é bizarramente interessante, porque as coisas bizarras que a gente viu não tá acontecendo apenas em um plano espiritual ou psicológico, como se apenas a Dolores estivesse experimentando a influência da Rosa. Esse texto implica que os avistamentos de anjos eram bem conhecidos naquela região e que algumas pessoas estavam até presentes no momento em que essa mulher, sem explicação nenhuma, teve sua cabeça arrancada, ou como é descrito aí, a cabeça simplesmente sumiu. Nesse caso, diante de tudo, a gente pode só supor que a mulher que interferiu, a mesma mulher encontrada sem cabeça anteriormente, foi essa Veritas Sanches, como a gente pode ver no começo. Mas quem que é essa mulher? E, mais importante, será que a informação do parágrafo anterior tá realmente correta? Com isso a gente chega então na fase principal desse projeto, que basicamente é o momento onde a gente começa a juntar as peças que foram apresentadas para tentar encontrar algum sentido em tudo que a gente viu. O primeiro episódio a fazer isso é Dolores, e vocês podem só dar uma olhadinha. Esse texto explica e confirma as coisas que a gente já estava supondo anteriormente. Dolores teria sido a primeira pessoa a quem Rosa enviou o anjo com a sua mensagem. O campo gramado com as árvores era o local onde Rosa faria suas aparições para compartilhar seus ensinamentos, seduzindo a pobre Dolores com promessas de fortuna e vida tranquila. Claro que isso vinha com preço. Rosa queria devoção total, queria ser adorada da mesma forma que aqueles pobres mortais adoravam o Pai Celestial. E como a gente sabe, ela desejava reinar acima de toda a criação dele. E ela com toda certeza faria isso, nem que precisasse manipular e enganar. Por fim, o vídeo termina com outro parágrafo de um jornal que diz:
Milagre! Uma mulher chamada Dolores diz experimentar visitas de uma senhora chamada Rosa. Dolores diz receber visitas de um anjo. Um milagre de fato. Um ser celestial voltou sua atenção para a Terra para oferecer salvação para a humanidade. Para completar a descrição, a gente tem a repetição do que a gente viu nos primeiros relatos do encontro de Dolores e Rosa, mas agora sendo feito durante um período antes da Dolores descobrir que estava sendo enganada. O anjo apareceu para mim como na Anunciação. Uma senhora apareceu para mim com a mesma doçura da Virgem Maria. Ela disse que seu nome era Rosa. Ela está preparando a salvação da humanidade. Então, depois de todo esse rodeio em volta do encontro de Dolores com a Rosa, o vídeo chamado Primeira Aparição finalmente nos permite testemunhar esse evento em primeira mão. Mother, why do you sound like me? I fully submit. I trust you, dear lady. What is your name, lady? É interessante notar que nesse diálogo entre as duas a gente vê a Rosa dizer exatamente as coisas que Dolores relatou nos primeiros textos, incluindo as promessas que ouviu da figura que parecia perfeitamente benevolente. Rosa até sugere a ideia que Dolores seria seu receptáculo, fazendo referência ao que mais tarde reconhecemos como a possessão dolorosa que a pobre moça teria que suportar. Porém, a origem de Rosa ainda é bastante questionável, principalmente quando a gente observa a mensagem secreta presente nos momentos finais do vídeo, onde a gente pode ler: Eu fui aquela que recusou, aquela que enganou Eva e foi banida do jardim. Agora eu me coloco aqui, fortalecida pela criação dele. Através da linhagem de Eva, eu devo corromper a fé deles. A minha hora chegou. Eu irei reinar. Seguimos então para o vídeo chamado de Susana e Dolores, que de acordo com o contexto a gente pode acreditar que se passa depois do primeiro encontro com Rosa. Dolores, Susanna, why did you ask for me? Dolores, I don't think the lady is being honest. What are you talking about? Please, trust me. How can a heavenly being ask you to worship them and not the Trinity? Susanna, have you lost your mind? The lady is a holy being. She told me she's from heaven. But what if she's lying? She's not. This is the last time I want you to talk about this. Dolores, please trust me. She's deceiving you. What about the church? What about it? Will you tell the church about the events? No. The lady asked not to. Dolores. What? Just stop. I trust the lady with all my heart. A gente vê então a conversa entre Dolores e provavelmente sua amiga Susana. As duas discutem sobre os ensinamentos de Rosa e o estranho pedido dela para que seus seguidores não adorassem a Santa Trindade, e sim, apenas ela. Isso pareceu fazer Susana ficar com o pé atrás com aquilo tudo, ficando verdadeiramente inclinada em falar com a igreja local sobre aqueles encontros, algo que Dolores é obviamente contra. O clima fica tenso entre as duas, mas nada muito dramático acontece. O problema é que Rosa havia feito muitos sacrifícios para seguir com seu plano adiante, e não seria Susana que iria atrapalhar.
A senhora não gostou disso. Susana me contou. Eu disse pra senhora não a machucar. A senhora estava furiosa. Ela me disse que eu não tinha nenhum direito de dizer a ela o que fazer, especialmente se fosse algo contra sua vontade. A senhora me disse que queria falar com Susana. Então, ela enviou um anjo para dizer que ela se encontraria com a senhora em 3 dias. A gente chega então em A Mulher que Interviu 3, o episódio mais longo da série até o momento, tendo quase 10 minutos. Porém, o que mais chama a atenção nele é a escolha de fazer a representação dos eventos no estilo de um jogo point and click em Flash, algo que é bem interessante e até corajoso de se fazer. Logo de cara, a gente vê uma aparição de uma rosa sobre a árvore do campo gramado. Pétalas de rosas caem do céu enquanto uma prece é recitada em sussurros. Rosa é um novo ser que a gente deve venerar e adorar. Ela veio à Terra para nos salvar dos nossos pecados. Dolores, sua profeta, é uma mulher piedosa, digna de ser chamada de santa. Dolores espalhou a notícia sobre a nova mãe e as pessoas passaram a amar e aceitar a Mãe Rosa como se fosse Deus. Eu não sei dizer o quanto dessa mensagem é uma oração ou uma previsão ou apenas um cenário fictício criado pela própria Mãe Rosa para manipular sua profeta. De qualquer modo, o foco do vídeo muda para Dolores nos apresentando os locais importantes daquele campo, como se fôssemos novos discípulos da Mãe Rosa. Ela nos mostra o local onde o anjo anuncia a chegada da mãe, a árvore sagrada onde Rosa aparece, o chão santo, que deve ser tratado com todo o carinho e respeito do mundo, e no geral é um tour bem curto e bem esquisitinho. Felizmente, a gente logo foca em alguma coisa bem interessante, porque é dito que a Mãe Rosa separou discípulos especialmente para Dolores, sendo eles 3 indivíduos chamados de Madeline Garcia, Samuel Reis e Susana Martinez. Como a mensagem anterior deixou a entender, o nosso foco então se volta para o fatídico dia do famoso incidente. Aquele incidente onde Veritas Sanchez foi degolada. Após questionar a veracidade das promessas da Mãe Rosa, um anjo seria enviado para conversar com Susana, garantindo que em 3 dias a jovem seguidora teria um encontro direto com seu novo Deus. Naquele 3º dia, várias pessoas da comunidade estavam perto da área para testemunhar a aparição do anjo. Porém, apenas Dolores era capaz de ver e ouvir a aparição. No vídeo gravado por um dos cidadãos, a gente vê o grupo de apóstolos posicionados durante a forte luz presente no céu. Susana foi colocada no meio, ajoelhada no chão enquanto gritava coisas que apenas os que estavam perto podiam ouvir. E foi assim, sem nenhuma explicação, que a cabeça de Susana simplesmente desapareceu. Conforme relatado por uma das principais testemunhas, a mulher cujo nome é Veritas Sanchez é uma das seguidoras de Dolores. Veritas foi chamada ao campo para um evento chamado de Aparição do Anjo. A mulher estava conversando com o anjo e ao se ajoelhar começou a gritar. Foi nesse momento em que Dolores e seus discípulos viram a cabeça desaparecer. A equipe forense chegou ao local, mas não encontrou nenhuma explicação racional para o incidente. Não havia provas materiais, testemunhas confiáveis ou impressões digitais. Então, o que aconteceu? Em alguma época não especificada na história, uma moça chamada Dolores é visitada por um anjo mensageiro. Ele lhe avisa que um ser divino chamado de Mãe Rosa havia grandes planos para ela, e tudo o que pedia em troca era que entregasse sua vida em prol da salvação de toda a humanidade. Dolores, sendo uma moça piedosa e doce, aceitou o chamado do ser divino sem questionar, se transformando em uma profeta da sua palavra com a única função de espalhar a palavra da Mãe Rosa por todos os cantos do mundo. Essa certamente não seria uma tarefa fácil para uma única mulher. Então Rosa oferece 3 seguidores para Dolores, 3 pessoas que seguiriam o legado de Dolores adiante. Ao menos, esse era o plano, caso algo não tivesse saído muito errado. Uma das seguidoras de Dolores, Susana Sanchez, começa a ter dúvidas sobre as palavras de Rosa, principalmente depois da exigência de que todos deveriam adorar apenas ela, ignorando totalmente o papel crucial que o Pai, o Filho e o Espírito Santo exercem na fé das pessoas. Dolores e os outros atenderam o pedido
sem nenhum tipo de convencimento. Mas não Susana. Ela estava plenamente disposta a contar para a paróquia local apenas para se garantir de que não estava caindo nas ilusões do inimigo. Afinal de contas, até o diabo se disfarça de anjo de luz. E provavelmente a intuição dela estava totalmente correta. Depois de enviar um anjo e exigir a presença de Susana no campo sagrado, Rosa então comete o primeiro de muitos atos de crueldade que marcariam a religião que ela estava tentando criar. Em meio a gritos e pedidos de misericórdia, Susana tem sua cabeça tomada por Rosa, a fazendo cair morta automaticamente. Dolores, para evitar que as pessoas perdessem a fé na Mãe Rosa, esconde da polícia o verdadeiro destino da pobre Susana, mudando seu nome no relato para Veritas Sanches, a forma com que ela acaba sendo identificada nos jornais da região no dia seguinte. Esse, conhecido como Incidente da Aparição do Anjo, marca a primeira mancha de sangue derramada diretamente por Rosa. O primeiro passo no caminho de crueldade e violência que faria Dolores ficar eternamente marcada pela dor flamejante da culpa pelos pecados que ela mesma ajudou a cometer.